Aleluias. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz, graça, prosperidade. Amém. Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de ano? Foi bênção? Quem comeu muito aí, diga Todo mundo comeu muito, né? Depois de algum tempo eu fui para a academia hoje. Irmão, pensa um peão que suava igual um bicho velho. Aí o menino que vem na igreja, o Maico: que é isso, pastor? Tá tudo bem? Ele falou: não tá tudo bem não. Tá feio, tá bravo, ofegante. Mas é bom demais comer, não é, gente? Quem gosta de comer, diga amém. Só não pode pecar com glutonaria, né? Porque tem gente que come além da conta, né? O cara já não está aguentando nada, absolutamente nada. Mas ele fala assim: não, acho que vai mais uma colherzinha, vai mais um pouquinho, né? Então eu creio que foi um final de semana muito abençoado. Só o fato da gente estar com as nossas famílias, poder celebrar, poder estar junto, isso já é muito bom, né? Isso é maravilhoso. E esse ano de 2021 vai ser um ano profético, desafiador para todos nós. A gente tem falado isso aqui desde o ano passado, que vai ser um ano desafiador para nós. Se você que lê a palavra de Deus, você que gosta das Sagradas Escrituras, você consegue enxergar um cenário que está acontecendo que não é muito agradável. Mas volto a repetir aquilo que eu disse alguns domingos atrás, ou até mesmo o culto da virada. Vai ficar muito evidenciado o poder, o sobrenatural de Deus na vida dos seus filhos. Mas eu quero dizer para você: inicie 2021 pegando fogo, irmão, orando, buscando a Deus. Ontem eu estava no monte, eu subi no monte com alguns irmãos. Foi eu, o Paulo, o Brel, o Andrim também foi no monte, o Giovanni, a Carmen e a Emily, pequenininha lá de casa. E a gente estava conversando sobre isso. Nós temos que iniciar um ano já pegando fogo. Então desde já eu já quero trazer uma agenda para você. Esse ano, como o ano passado a gente ficou restrito em muitas coisas, esse ano de 2021 nós vamos ter vigílias em todo último final de semana do mês. Todo último final de semana do mês nós vamos ter vigília. Pastor, mas se fechar a igreja, não tem problema, nós vamos fazer vigília em casa. Eu na minha casa, você na sua casa, ou a gente vai para o monte. Todos os últimos finais de semana do mês, a gente vai ter vigília. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então em janeiro agora, o último final de semana, eu provavelmente não vou estar aqui. Se eu não conseguir chegar a tempo, vou estar numa convenção em Santos, nós vamos ter vigília. Vamos vir para a igreja, meia-noite, vamos orar até por volta de 5, 6 horas da manhã. Pastor, por que isso? Que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Quando você ora, você fica com um coração sensível à voz do Espírito. Você fica um crente moldável, discipulável. Você já viu que tem pessoas na igreja que qualquer coisinha que fala com eles ficam ofendidos? Isso é falta de oração, de leitura bíblica. Tem gente que dá profundidade no discipulado. E quem são esses que dá profundidade no discipulado? Que aceita a exortação, que aceita o confronto, que aceita a disciplina. Geralmente é irmãos que têm vida de Deus. Quem tem vida de Deus não dá trabalho. Fala comigo assim: quem tem vida de Deus não dá trabalho. Não dá trabalho. Hoje eu tive que, deixa para lá, mas como presidente do conselho de pastores, hoje eu tive que ouvir uma coisa muito triste, chata, de um pastor aqui na cidade que cometeu algo não muito agradável, e uma pessoa que não é da igreja veio compartilhar isso comigo como presidente do conselho de pastores. E na hora que essa pessoa falava aquela situação desagradável, e no meu espírito eu sentia como existe a necessidade de nós orar muito. Semana passada não, que dia que foi, mãe? Domingo, mãe? Foi domingo. Olha lá, a vovó está de olho em você lá, viu, Johanna? Você não fica quieta, quase que ela não me deu atenção, porque ficou de olho em você, ó.
Domingo, de madrugada, minha mãe tem uma oração no monte com umas irmãs. Pode até convocar outras irmãs para ir, né, mãe? É todo domingo? 5 a 6 da manhã, tem um grupo de irmãs aqui que vai para o monte orar com a missionária Rosângela. E domingo agora, ela foi também. E ela teve uma experiência, ela estava contando ontem lá em casa para mim, que foi uma experiência poderosa com Deus. Mas ela levantou 4 e pouca da manhã, ela ouvia na casa dela como se fosse batuque de terreiro. Literalmente ela ouvia aquele batucada, como se fosse ali perto de casa. E o Senhor ministrando no coração dela sobre a importância de guerrear, a igreja não parar de orar, não parar. A gente fez aí agora um projeto de oração de madrugada, orando de madrugada. Praticamente todos os irmãos que estavam na oração de madrugada comigo sofreram retaliação. Todos. A gente tem que vigiar. Um homem que fala que é de Deus, ele tem que vigiar para não dar lugar para o diabo. A mulher que fala que é de Deus, ela tem que vigiar para não dar lugar ao diabo. E como que você vigia? Orando, tendo vida de Deus, jejuando, lendo as Sagradas Escrituras, para você ter um coração sensível para a voz do Espírito Santo. Amém? Fala para quem está ao seu lado assim: não pare de orar, em nome de Jesus. Então, todo o último final de semana do mês, nós vamos ter vigília aqui na igreja. Pastor, quem deve vir? Todo mundo, batizado ou não batizado. Ah, mas eu não sou batizado. E daí? Você tem que vir para você ainda mais aprofundar no Senhor. Vem, que vai ser um tempo incrível para você se fortalecer no Senhor. Ok, gente? Não deixe de participar. Outro recado, nesse final de semana, é a nossa primeira ceia do ano. Caramba, foi ontem mesmo que a gente estava na última ceia do ano. Já estamos aí na primeira ceia do ano. E a nossa primeira ceia do ano vai ser no sábado. Ok, gente? Sábado, às 18h30. Repita comigo: sábado, 18h30. Mais forte: sábado, 18h30. Santa Ceia. Ok, gente? Vem tomar ceia. Inicia um ano 2021 diferente. A gente tem muito irmão aqui na igreja que não toma ceia, não. Eles se excluem, porque tem algum probleminha, porque não quer deixar de lado aquele pecado, não quer deixar de lado aquela situação que sabe, o Espírito Santo mesmo tem levado ao convencimento do pecado, então não quer tomar ceia. Não faça isso. Vem tomar ceia. Ok, gente? Eu sempre digo isso aqui na igreja, que o batismo e a ceia os 2 pontos sagrados que nós temos biblicamente, extremamente importante na Bíblia. Então você não pode deixar de praticar essas 2 coisas. Ok? Então sábado nós temos a nossa Santa Ceia às 18h30. Hoje a gente vai fazer com alguns irmãos aqui a nossa agenda do semestre, logo depois da reunião aqui. Mas a gente já tem aí data de reencontro. Você chega perto do seu líder, pergunta para ele: você que já fez o CCE, já fez o encontro de princípios, o CTD, nós já temos aí a data do reencontro. Agora de cabeça não vou lembrar aqui, vou abrir aqui também para a gente ver, mas já temos a data do reencontro. Não deixe de participar. Ok, irmãos? Quem me entendeu, diga amém. Amém, gente? Vamos lá então, olha só, nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui nessa noite. Você que ainda não consagrou a sua oferta de sacrifício anual, eu estava ali lendo a Bíblia agora há pouco ali em cima, aí o Bruno estava dizendo para mim: pastor, eu tenho mais um testemunho. E ele estava dizendo: existem outros testemunhos também. Inclusive eu já adiantei uma conversa com o Diego, a gente quer fazer algo muito interessante no nosso canal. A gente quer fazer um quadro de testemunho, para você estimular outros irmãos a conhecer o Evangelho, conhecer o Senhor. Nesse final de ano a gente teve testemunhos maravilhosos, irmãos, de gente que fez voto com Deus, de gente que alcançou a resposta logo no outro dia. Agora, a Bíblia diz algo muito interessante, que você não deve fazer um voto e não cumprir. Porque se você faz um voto e não cumpre, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e lançar no fundo do mar. Você não pode fazer um voto e não cumprir. Se você fez um voto, cumpra esse voto. Seja quando foi que você fez esse voto, cumpra esse voto.
E entenda aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam para nós sobre contribuição. Você percebe que existe uma barreira dentro dos evangélicos sobre isso, mas não existe religião nenhuma que ela não viva sem contribuição. Você vai para o candomblé, tem contribuição. Umbanda tem contribuição. No catolicismo tem. No espiritismo tem. Tudo tem. Talvez não fala dízimo, não fala oferta. Até os líderes, pastores, seja lá que for, que é contra esses termos, daqui a pouco ele fala assim: olha, ajuda aí o nosso programa. Tem um pastor aí no Brasil que ele, se a igreja posiciona A, ele posiciona B. Ele sempre vai na contramão, porque ele é um pastor ferido, ele caiu e não soube lidar com a disciplina e revoltou com a igreja. Então, se a igreja posiciona A, ele posiciona B. E ele fala muito sobre isso. E eu vi um vídeo dele um tempo atrás, ele metendo o pau nessa questão de dízimo na igreja, de oferta, não sei o que tem. Aí no final do vídeo, passou a conta lá embaixo, lá do projeto dele. Olha, se você gostou desse projeto, se você quer que esse projeto continue, nos ajude, contribui aqui no projeto, oferta. Aí tem um monte de crente que entra. O meu cunhado estava falando para mim de um parceiro dele na igreja, agora, recentemente, saiu da igreja. O Israel estava dizendo para mim, o cara saiu da igreja porque ouviu esse pastor, esse suposto pastor, e agora esse irmão que outrora era líder de célula, que cuidava de vidas, cuidava de pessoas, saiu da igreja, está com um problema no casamento e é o mantenedor do projeto desse pastor da internet. Você percebe que é contraditório isso. Então, 2021, não seja negligente naquilo que as Sagradas Escrituras nos ensina. Eu não vou aqui me deter nisso, mas eu deixei bem claro para os irmãos alguns dias atrás como saber se temos a influência de mamon na nossa vida. Inclusive teve irmãos que chegou perto de mim e falou assim: pastor, ministre novamente sobre esse tema, porque foi libertador na minha vida e precisa ser libertador na vida de outros. Tem muita gente dentro da igreja aqui que ele mal sabe, mas ele anda coladinho com mamon. Mamon mora no bolso dele, mora na casa dele, mora na mente dele, no coração dele. Ele acha que é servo do Senhor Jesus, mas não é. Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. Se você tem influência de mamon no seu coração, e o que seria a influência de mamon? Resistência à contribuição. Você acha que isso é bobeira, influência de mamon. E se você tem essa influência no seu coração, você é servo de mamon e não de Jesus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tem gente que cria um bloqueio e não quer ser dizimista, não quer ser ofertante, porque ouviu na internet, ouviu isso e aquilo. A pessoa que vai ser prejudicada com isso é você mesmo. Então eu quero louvar a Deus por todos os irmãos que foram dizimistas em 2020. Quem é os irmãos que você foi dizimista em 2020? Levanta a sua mão. Fica com a sua mão levantada, os irmãos que foram dizimistas em 2020. Olha aí, que bênção. Vamos aplaudir a Deus pela vida desses irmãos? Glória a Deus pela vida desses irmãos que foram dizimistas em 2020. 2021, você que não foi dizimista, passe a ser dizimista. Faça a prova de Deus. Vê as bênçãos decorrentes ao dízimo estar sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Repreenda a influência de mamon na sua vida. Chega, talvez você vê, mas eu sou um homem, pastor, íntegro, eu sou um homem que estou na igreja, eu sou um homem isso. Eu poderia até falar que você é justo, mas eu não vou falar, porque é justamente nessa área onde você peca. Você é tudo menos justo, porque você é um ser social e dá a César aquilo que é de César. Você agora em janeiro tem que pagar tudo. Aí chega no ser espiritual, você tem dificuldade. Você paga tudo, tem que pagar IPVA, IPTU, taxa disso, taxa daquilo outro tal. Vamos ser dizimista, vamos ser ofertante. Ah, não dá não. Olha a mamon agindo na sua vida. Cuidado com isso. E como repreender mamon da sua vida? Servindo ao Senhor. O modo de você repreender mamon na sua vida é servindo ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Tem alguém passando nos corredores? Esperam só um pouquinho, os irmãos estão passando. Pode parar onde vocês estão aí, só um pouquinho. Abra suas mãos comigo, gente. Isso, abra suas mãos comigo. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que em 2021 eu seja fiel em todas as áreas da minha vida. Eu não quero ser negligente às instruções bíblicas e aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Fale comigo, ó Deus, ministra no meu coração, ensina-me sobre esse assunto. E eu lhe peço, Espírito Santo, ajude-me a vencer a mensagem de Mamon, os argumentos de Mamon na minha mente, na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você precisa de envelope? Levanta sua mão. Tem alguém passando aí nos corredores. Se você precisa de envelope, daqui a pouco eu creio que alguns irmãos, isso, você que pega o seu envelope aí de oferta em nome de Jesus. Aleluias. Pegou aí? Aleluias. Amém? Agora, toma o seu assento só um minuto. Toma o seu assento. Ok. Alguns irmãos já perguntaram para mim: pastor, eu quero o envelope de dízimo, tal. Nós já estamos em janeiro. Então uma coisa interessante que a gente faz, né? Você recebe o mês de dezembro, mas é equivalente ao trabalho de novembro. Geralmente o pessoal marca dezembro, mas como é que você recebeu o mês de dezembro sem trabalhar? Então, percebi que muitos irmãos marcaram errado no seu cartão de dízimo. Mas a gente vai ajudar você nisso. Então tem muitos irmãos que já estão pedindo o cartão de dízimo. E deixa eu dizer algo para você. Se eu não fizer isso que eu vou fazer aqui agora, é um problema meu com Deus. O que você vai fazer com o cartão de dízimo que a gente vai entregar para você, é você e Deus. Se você quiser rasgar não, porque o outro pode pegar. Aí é Mamon mesmo, que não está só dormindo com você não, ele está na sua mente e no seu coração. Mas eu vou pedir para os irmãos entregar o novo cartão de dízimo para todos os irmãos que é batizado aqui na igreja. Nós temos 350 irmãos batizados, e a gente tem 27% dos irmãos na igreja que são dizimistas. O que você vai fazer com esse cartão de dízimo aí é um problema seu. É um problema seu. A Bíblia fala que nós cada um de nós vai ter que dar conta daquilo que fizemos ou não fizemos, cada um de nós. Então é você que vai ter que dar conta disso, não é eu não, queridão. Agora cabe a mim, como pastor dessa igreja, fazer o que eu vou fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou transferindo essa responsabilidade para você. Estou colocando na sua mão um cartão de dízimo, para te estimular, te impulsionar em 2021 você ser dizimista. Agora, se você vai ser influenciado, tomado e dirigido por Mamon, aí é uma questão pessoal sua. Ok, gente? Quem está me entendendo, diga amém. Por isso, eu queria que ficasse de pé todos os irmãos que são batizados. Fique de pé todos os irmãos que são batizados. Por favor, alguém ajuda o Helder aí, fazer um favor. Esse é o cartão novo nosso. Todos os irmãos que são batizados, pegue o seu cartão de dízimo. Isso. Você vai colocar o seu nome lá atrás, lá naquela placazinha lá atrás, no quadro de dizimistas. Tem lá a letra A, B, C, D, E, F, G, H, tudo lá. Então quando você vir consagrar o seu dízimo e colocar aqui na frente, os irmãos aí, o Helder, o Ulisses, o Luiz Otávio, que é da tesouraria, os irmãos, eles vão pegar o seu cartão depois e vai devolver lá. E todo mês, quando você for dizimar, é só você pegar o seu cartão lá. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Ok? Pastor, você está dando isso para todos os batizados? Sim, porque é responsabilidade minha.
Se você vai ser fiel, se você vai entregar, é um problema seu. Ok, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto os irmãos vão entregando o cartão de dízimo. No último final de semana eu reuni, ou melhor, na última CL nossa, eu reuni com os pastores para nós orarmos por todos os dizimistas da igreja. Preste atenção aqui. Tem pastores e líderes de vocês que ficaram decepcionados porque achou cartão de gente que nem da igreja é. Nem da igreja é. Irmãos de 50 anos, dinossauros aqui na igreja, não tinha nome deles ali. Ficaram decepcionados. Talvez você era referência para alguém, mas você foi infiel nisso. E a gente precisa mudar isso, ok? Então, se você vai consagrar o seu dízimo hoje, já no novo cartão, coloca aí, para você apresentar o seu dízimo em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Todo mundo recebeu? Todo mundo que é batizado recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu, levanta a mão. Agora, se você não é batizado e gostaria de receber, pode pegar. Pode pegar igual a Carmen lá em casa também pega. A gente pega um cartão de dízimo para as nossas filhas. Meu pai fazia isso. Eu nem era nascido e meu pai dizimava em meu favor. Então pega o cartão de dízimo pelos seus filhos. Ensina eles a separar. R$10 que ele ganha, separa R$1. R$20 que eles ganham, separe aí R$2. Ensina eles, estimula eles a fazer isso, em nome de Jesus. Feche os seus olhos que eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Isso, feche os seus olhos. Todo mundo pegou o cartão de dízimo? Quem é batizado? Então feche os seus olhos. Isso, feche os seus olhos. Senhor, eu quero orar pela tua igreja. Pai, aqui eu estou no papel como pastor dessa casa, de estimular e levar esses irmãos à fidelidade. Porém, a partir daqui, Senhor, é eles com o Senhor. Eu não mais tenho responsabilidade na infidelidade deles. A tua palavra diz que se um ímpio morrer na sua impiedade, sem que ele seja anunciado sobre isso, aquele que deveria anunciar é culpado. Eu tenho falado para a tua igreja a responsabilidade do ser espiritual que eles têm que ter. Infelizmente alguns têm dado mais ouvido a Mamon, influenciados, ó Deus, por Mamon, por redes sociais e internet. Mas nós repreendemos esse espírito maligno em nome de Jesus. Que os olhos espirituais venham a ser abertos, que a cegueira caia por terra e que eles tenham um espírito de generosidade e que em 2021 eles venham agir de modo diferente, fazer diferente em nome de Jesus. Move o coração deles, trabalhe na mente deles. E como o pai da reforma protestante diz, para que alguém seja completamente convertido, ele tem que converter a mente, o coração e o bolso. Não adianta ele ter apenas a mente ou o coração convertido quando ele serve a Mamon, quando ele é escravo de Mamon. Pai, ajude cada um desses irmãos a entender sobre esse assunto, que se tornou delicado por causa da dureza e da resistência do coração dessa geração. Assunto que antes não era preocupante. Assunto que antes na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, era algo tão natural que eles eram totalmente entregues e generosos. Mas se tornou ao longo dos anos, ó Pai, uma dificuldade, um bloqueio, uma resistência, porque o diabo tem tido eficácia na vida de alguns com essa mensagem maligna. Aqui está o papel meu como pastor dessa casa, de levá-los a entendimento disso. Mas a partir daqui, Senhor, é com eles. E eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor continue a ministrar no coração de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Vocês entenderam a oração que eu fiz? Quem entendeu a oração que eu fiz, diga amém. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com o pastor Dag Mills. A partir de agora, eu não tenho culpa sobre a sua vida se você tem dificuldade com isso. Paulo um dia disse assim para a igreja de Coríntios: se alguém de vocês se perderem, eu não tenho culpa disso, porque durante 3 anos, de dia e de noite, eu não vos deixei de anunciar sã doutrina. Em nada foi falho a sã doutrina para vocês. Então, se você não dizimar e ofertar, não é problema meu mais, porque eu ensinei. Em outras palavras, eu estou lavando as minhas mãos com vocês concernente a esse assunto. Agora, não reclame quando começa a ter problema com os filhos, nas finanças, nos bens, no casamento,
e é justamente aonde Mamon toca primeiro. Se você não tem autoridade naquilo que repreenda ele. A Bíblia diz que o dízimo repreende o devorador, o destruidor e o migrador. Não adianta você ser um crente que ora, que jejua, que vem para a igreja, faz isso, se você não usa o elemento bíblico para repreender esse espírito. Você está me entendendo, irmãos? A seriedade disso? Quem está me entendendo aí, diga amém. A Bíblia está ensinando isso. Agora é com você. Amém? Então, debaixo dessa palavra, eu queria que você saísse do seu lugar com o Wendel cantando para a gente. Consagra a sua oferta, o seu dízimo. O Giovanni está ali também com a maquininha de cartão. Que 2021 você seja um crente fiel ao Senhor. Fiel, em nome de Jesus. Precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Uma carreira para correr, cada dia em meu viver serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Uma carreira para correr, uma vitória cada dia em meu viver. Levanta sua mão em direção aos dízimos, às ofertas. Senhor, nós consagramos os dízimos, as ofertas ao Senhor. Que está o trabalho e a dedicação desses irmãos. E eles têm, ó Pai, voltado para o Senhor, porque o Senhor é dono de tudo, do ouro e da prata. Continue abençoando a vida de cada um deles. Nós te honramos nessa noite, porque o Senhor merece. O Senhor não quer apenas o nosso dinheiro, o Senhor quer tudo de nós. E quando nós entendemos o que é servir ao Senhor, o que é ser discípulo, estamos dispostos não apenas a entregar o nosso dinheiro, mas a nossa vida como sacrifício perfeito, como Paulo descreve isso lá em Romanos. Por isso, abençoe a vida de cada um desses irmãos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida desses irmãos. Aleluias. Pode tomar seu assento, você já ficou bastante tempo em pé. Nós vamos iniciar agora. O pedreiro ficou de me mandar uma mensagem hoje. Era para a gente iniciar em dezembro, mas ele teve um probleminha. Depois, eu queria que os irmãos fossem lá embaixo para você ver o salão que a gente está fazendo, tá bom, irmãos? Vai lá embaixo para você ver o salão, a cozinha grande, industrial que a gente está fazendo. Tem um irmão Tchãozinho lá que tem caprichosamente feito um trabalho muito legal lá embaixo. Vai lá para vocês verem. Agora em janeiro a gente vai começar a reforma ali no banheiro. Até mandei a mensagem hoje para o pedreiro, que já era para ter começado. E não, pastor, em janeiro a gente vai iniciar, porque ele tem uma aliança com o pessoal que a gente fez, a arquitetura mais a engenharia. Vai ficar um negócio fantástico, vai ficar lindo. E eu já fechei com eles também. Ele já tinha vindo aqui olhar. A gente vai corrigir essa torre. Nós estamos pensando, viu, pai? Nós estamos querendo ver. O senhor falou que podia, né? A gente vai fazer mais 2 escritórios para cima. Pode, não pode? A gente chegou a conversar um dia aqui. Nós vamos aumentar mais 2 escritórios para cima aqui, para quando você for orar, literalmente você olhar para a cidade inteira, né? Então vamos levantar mais dois escritórios aqui, consertar essa torre, porque ela está um pouco distorcida, ajeitar ela. Ele também, o pastor Jesus também vai vir junto com o filho dele. Provavelmente vai começar aí semana que vem ou na outra. Já mandei mensagem, eles ficaram de me responder hoje que dia que vai iniciar, porque a gente quer para a nossa convenção em abril, maio, finalzinho de abril, né, pai? Finalzinho de abril, a gente pelo menos com um banheiro ali embaixo, a área ali de festas que a gente vai fazer, o outro salãozão ali e a cozinha está finalizado, para aí a gente ir pro hall da igreja. A gente vai fazer uma outra fachada na igreja. A gente tem em mente também, já conversei com o rapaz, a gente quer colocar uma galeria aqui na igreja. Vamos ver a possibilidade, não é certo, vamos ver a possibilidade. Se a engenharia não for um negócio feio, chato, né? Fazer um negócio feio não compensa, né, irmãos?
A gente vai ver se coloca aí, fazer um negócio legal. A gente está vendo essa questão do forro. Eu estou negociando com o cara porque o forro estava praticamente comprado. Aí o rapaz foi e falou para mim: ô pastor, agora você tem que ver o negócio do transporte. Você está louco? Vou arrumar uma carreta para ir em São Paulo buscar transporte, buscar forro. Achei que estava tudo incluso, a empresa e tal. Aí essa questão do transporte já ia ficar praticamente a mão de obra. Aí a gente recuou, justamente porque é um negócio bem chato, caro para se fazer. A gente quer colocar um forro aqui, daquele de cinema que como é que chama? Você lembra o nome que eu te falei lá? Esqueci. Vai fazer um forro legal para dar uma acústica melhor para nós aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É onde o seu dinheiro está aí. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Em fevereiro eu vou iniciar uma série aqui com os irmãos sobre o que é igreja, o que é ser igreja e o que não é igreja. Em fevereiro, beleza, gente? Fevereiro, esteja aí ligado. Nas terças-feiras eu vou ministrar sobre isso. Você tem entendimento sobre isso. Existe uma preocupação muito grande no meu coração. Já compartilhei com alguns irmãos. E a gente precisa deixar a igreja bem antenada sobre isso. A influência que tem de pastores midiáticos, de internet, trazendo, deturpando, distorcendo as Sagradas Escrituras sobre essa questão de ser igreja, o que é ser discípulo. E infelizmente tem se ajudado muito a irmãos não viver realmente aquilo que Deus quer que eles vivam. Eu estava até dizendo para alguém ontem: porque a sua primeira igreja é a sua casa. É verdade. Minha primeira igreja é minha casa. O primeiro lugar onde eu tenho que mostrar ser homem de Deus é na minha casa. Mas geralmente é usado por aquelas pessoas que acham que a igreja é um problema na administração do tempo deles. Eu fico por entender como é que a igreja, que geralmente vai consumir das suas 24 horas, 2 horas no máximo por dia, se é que você todos os dias vive para o reino, todos os dias, como é que 2 horas em 24 horas é o problema da sua vida? Essa conta não bate, irmãos. Não existe. Eu vou estar ministrando sobre isso. E vou estar ministrando biblicamente que esse conceito é errado, porque o próprio Senhor Jesus disse: aquele que amar pai, amar mãe, amar filhos, irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Será que esses pastores que falou isso que está certo, ou o próprio Jesus que está certo? Não vem com essa piadinha, que essa piadinha de mau gosto, hein? A igreja está me consumindo, a igreja está fazendo isso, a igreja está fazendo aquilo. Se é que você todos os dias vive para a igreja, para o reino de Deus, ela consome 2 horas de 24 horas. 2 de 24. Por que você nunca disse que o seu patrão está te explorando? Agora, tenta fazer essa pergunta para Pedro, ou melhor, tenta fazer esses questionamentos para Pedro, Tiago, João. Tenta fazer para os apóstolos, para a igreja primitiva. Pedro falou: e nós que deixamos casa, família, irmãos, filhos, propriedade, tudo para te seguir. E nós? Falou para Jesus: Jesus, ninguém que tenha deixado isso por amor a mim e ao evangelho. Então esse discurso de alguns líderes e pastores por aí é totalmente contrário à Bíblia. Nós estávamos em Santos uma vez numa conferência, o Luiz Otávio é um dos que estavam, outros irmãos, e tem um pastor no Brasil que prega muito sobre família. Aí ele começou a colocar lá: olha, é Deus primeiro, família em segundo, igreja em terceiro. Colocou isso lá. Aí tem um pastor que eu admiro muito no Brasil, o pastor Aloísio, que tem um HD na cabeça, um crânio. Ele subiu, tinha mais de 3.000 pessoas. Ele falou: com todo respeito, querido irmão, o que o senhor falou é antibíblico, não está escrito na palavra de Deus. Como é que você consegue separar reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Será que esse discurso caberia para Paulo?
caberia para Pedro. A palavra de Deus diz que Jesus chegou perto dos irmãos Pedro e Tiago, e rapidamente, o que é que eles fizeram? Olha, Pedro, André, esqueci agora, João e André são irmãos, né? Isso, Pedro e Tiago. Pedro e Tiago que estavam com o pai, pescando. A Bíblia fala que eles deixaram imediatamente o pai, deixaram o ofício e foram seguir Jesus. Aí sabe o que o pessoal hoje fala? Não, para com esse negócio aí, porque eles colocam a instituição. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com esse discurso que tem por aí. Eu fico por entender como é que 2 horas arrebenta toda a programação sua. Toda a programação sua. A academia não arrebenta, televisão não arrebenta, entretenimento, videogame não arrebenta. Hoje eu estava falando com um cara, o cara falou assim para mim: se eu passar 3 dias sem jogar videogame, pelo menos 2 horas e meia, eu fico doente. Pai de família, casado. O que é isso, rapaz? Eu fico doente. Então eu vou estar ministrando para vocês o que é igreja, o que não é igreja, o que é ser igreja a partir de fevereiro. E agora no mês de janeiro eu vou estar falando com vocês sobre os evangelhos. Quem quer conhecer os evangelhos aí, diga amém. E hoje a gente vai iniciar aqui, tentando discorrer o texto aqui, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Quem foi Mateus? Um cobrador de impostos. Foi aquele, olha aí, outro exemplo, que Jesus chegando perto dele, fez o convite para ele. A palavra de Deus diz que imediatamente ele levantou da mesa que ele coletava impostos e seguiu Jesus. E naquele mesmo dia, ele já fez uma célula na casa dele, com os pecadores. Já pensou? Naquele mesmo dia, a Bíblia que fala, imediatismo. Ele não era tomado pelo capitalismo, pelo materialismo, mas ele deu uma resposta emergencial. A Bíblia diz que ele levantou e seguiu Jesus. E naquele mesmo dia ele já fez um jantar na casa dele, chamou os amigos, chamou todo mundo para que o Senhor ensinasse o evangelho para eles. Esse é Mateus, que segundo alguns estudiosos, ele direcionou o evangelho, essas escritas, principalmente para os judeus palestinos. Ok, gente? Mas é para todos nós, porque cada um dos evangelhos é direcionado a um grupo. Por exemplo, Marcos e Lucas são evangelhos que foram direcionados para não judeus. Então você vai ver em Mateus e também em João muitas características e linguagem que é direcionado para os judeus. Já Mateus aqui é um pouco mais para os judeus palestinos. Então vamos lá. É o livro onde fala aqui no primeiro capítulo sobre a geração de Jesus, a genealogia de Cristo Jesus. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só para a gente abrir aspas aqui e lembrar que o Senhor tinha dado uma promessa a Davi. O filho da salvação viria da descendência de Davi. Por isso diz o filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e Zera e Tamar. E Pérez gerou a Asron, e Asron gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, de Raabe. Por isso é importante a gente ler a genealogia, só para a gente lembrar, quem foi Raabe? Raabe era uma mulher judia? Não. Raabe não era uma mulher judia. Mas você lembra da prostituta que estava sobre a muralha de Jericó? Aquela mulher se converteu a Deus. E o fato dela ter se convertido ao Senhor, ela teve o privilégio de fazer parte da genealogia do Filho de Deus, Raabe. Olha que coisa interessante. Interessante que a gente vai ver também que é ela mais 2 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Raabe gerou a Boaz e gerou Obed. Obed de Ruth, olha aí, ó. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, de que havia sido a esposa de Urias. Um outro ponto interessante para a gente abrir aspas aqui, a esposa de Urias, só para a gente entender, quem foi a esposa de Urias, gente? Quem foi a esposa de Urias? Aquela que foi pega em adultério com Davi. Isso aqui abre uma coisa muito interessante para nós, que Deus conserta tudo.
Deus conserta tudo. O Senhor pega a Raabe e coloca ela na genealogia do Filho de Deus. O Senhor pega a esposa de Urias, que é aquela que Davi desejou, deitou com ela, perdeu o primeiro filho, e depois teve Salomão, e a partir de Salomão continuar a genealogia de Cristo. Olha que coisa fantástica. Às vezes a gente percebe pessoas que elas não dão segundas oportunidades para outras pessoas. Você já viu? Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso que te dá segundas oportunidades. Aonde havia desgraça, por isso que para os religiosos esse texto, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é difícil de entendimento. Eles não conseguem compreender isso. Mas a Bíblia fala que essa mulher que outrora fez parte do adultério de Davi, em outro momento restaurada, fez parte profeticamente da genealogia de Jesus. A gente percebe lá nos evangelhos um momento que uma prostituta chega diante do Senhor, quebra o vaso, e o Senhor Jesus dá uma ilustração tremenda: a quem muito é perdoado, o amor é revelado, nas traduções mais claras de hoje, porque ela sabia que ela sabia que ela estava condenada, ela sabia que ela estava arruinada, mas Jesus a perdoou, a transformou. E geralmente você percebe aquela pessoa que era terrível, quando alcança essa graça imerecida, ela expressa de modo melhor do que aqueles que outrora são perfeitinhos, né? É chato viver com gente que é muito moralista. É verdade, não é, gente? Você já viu gente que é moralista ao extremo? É os sabidões, nunca erram. Ninguém pode falar com eles, ninguém pode corrigir eles. É intratável. Nem o próprio Senhor suporta gente dessa maneira. E a gente vê aqui na genealogia a Bíblia nos ensinando sobre isso. Vamos lá, um pouco mais adiante. E Salomão daqui havia sido a esposa de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e a Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés. Só para abrir aspas aqui também, eu vou descorrer todo o livro, ok, gente? Vou tentar. Manassés é considerado um dos piores reis da história de Israel, mas fez parte também da genealogia de Cristo. E no final da vida ele converteu e voltou para o Senhor, mas é considerado um dos piores reis da história de Israel. Só para você ter ideia de quem foi Manassés, ele fez um sacrifício a Baal com o próprio filho. Então isso que está acontecendo aí agora aí, do aborto, e talvez você não entenda, talvez você até a favor disso, talvez você gosta dessa ideologia, eu queria dizer para você que você está abraçando a ideia de um Deus chamado Baal que gosta de sacrifício de crianças. E Manassés da tribo de Judá, e Manassés da nação de Israel, fez parte da genealogia do Senhor. Em um momento da vida dele, ele se desviou e se tornou um dos piores reis da história de Israel, Manassés. Vamos lá um pouco mais adiante. Gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e a Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Duas coisas, ou melhor, uma coisa interessante que nós encontramos aqui: 3 mulheres que entraram diretamente na genealogia de Cristo. São elas Raabe, que a Bíblia cita o nome delas, a importância delas, Maria e também Raquel. Você percebe que o autor aqui, ele não cita a mulher de Urias, ele só fala aquela que era esposa de Urias, porque a ênfase não se dava nela, mas ela fez, óbvio,
teve um papel importante. Um pouco mais adiante, vamos lá. 17, portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, vai fazendo a conta aí. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14. São 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, são também mais 14 gerações. Totalizando 42 gerações, até a promessa se cumprir em Cristo. Por isso que é interessante a gente saber lidar com aquilo que um pastor do Rio fala muito sobre isso, esqueci o nome dele. A promessa passa pelo teste do tempo. 42 gerações depois Jesus nasceu, a promessa chegou, aquilo que os profetas haviam falado. E a gente vai entrar num texto aqui que fala muito sobre isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, o que José era, gente? Homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Vamos aqui por parte para a gente aprender com os evangelhos. Olha que ponto interessante aqui. Primeiro, existe um discurso religioso por aí, inclusive de uma ramificação de um povo que saiu do catolicismo, eu nem sei se esse povo está lá ainda, que o Espírito Santo, sendo Deus, ele teve relação com Maria. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ela estava grávida do Espírito Santo. Como que se pode dar isso? De modo sobrenatural. E a Bíblia deixa bem claro que foi de modo sobrenatural. Ele não teve relação nenhuma. Então isso aqui já desmistifica a ideia de ter que adorar Maria, porque Maria era a esposa de Deus. Mentira. Isso não é bíblico. Você está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Não é bíblico. A Bíblia deixa aqui bem claro para nós. Ora, nascido Jesus Cristo se deu o seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Mas a Bíblia não relata que ela teve relações com o Espírito Santo. Mas pastor, como é que fez isso? Ele pode simplesmente colocar uma semente lá. Ele é Deus. Ele é Deus. Se ele fez um homem do pó da terra, ele não pode também fazer isso? Então não permita essa ideia que é antibíblica, é herética, entrar na sua mente. Maria foi uma mulher do útero profético, mas não passa disso. É óbvio que quando chegarmos no céu, nós vamos querer conhecer Maria. Quem foi a mulher que teve o privilégio de conceber a Cristo aqui na terra? Deus viu nela uma mulher diferenciada, como diz a palavra de Deus, agraciada. E o que significa agraciada? Alcançada por um favor imerecido. Ela não merecia, agraciada. Mas não passa disso, irmãos. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Irmãos, preste atenção no que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele sendo um homem justo, ele não quis expor Maria. Então vamos aprender com os evangelhos. A gente vai fazer isso nesses dias. E um outro ponto interessante que nós aprendemos aqui: você já percebeu como que tem maridos que expõem as esposas hoje? Você já percebeu como tem esposas que expõem o marido hoje? Expor. Dentro da igreja a gente vê isso. Fora da igreja a gente vê isso. Literalmente expõe. Faz ofensas terríveis. Expõe ao ridículo. Tira a autoridade. Eu falo muito com meu pai, comunico muito isso com ele. A gente conversa sobre uma das preocupações que a gente tem na nossa geração hoje. Porque o feminismo tem um poder tão terrível hoje. E o feminismo é algo diabólico, tão diabólico que um pastor agora recentemente disse uma coisa: o diabo hoje não se manifesta como antigamente, corporalmente. Você não vê que é povo fazendo barulho, não. O diabo hoje tem uma estratégia que é filosofia, ideia e ideologia.
Se ele ganhou sua mente, ele ganhou seu coração, ele ganhou tudo, ele não precisa esbravejar. E é por isso que tem muitas irmãs, até dentro da igreja, e que infelizmente elas estão gostando dessa ideia. Isso é antibíblico. Infelizmente, por causa da postura disso, nós estamos encontrando cada vez mais homens frouxos. E isso traz um desastre enorme para a igreja. Agora, esse texto aqui deixa bem claro. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, não querendo expor ela, estava disposto a deixá-la em secreto. Em outras palavras, ele sabia que se pegassem ela dessa maneira, ia apedrejá-la. Ele queria pegá-la e deixá-la em secreto. Agora pensa comigo, se essa história se dá com você, irmão, esses dias apareceu uma moça aí de uma igreja aqui no Brasil, e ela deu até testemunho numa dessas igrejas neopentecostais, que o marido dela não podia ter filhos. Ele, como é que é a palavra? Ele era estéril. Aí ela engravidou. É o Maria, é só uma Maria, não é não, gente? O irmão é o José. E está lá o irmão lá na frente da igreja, com aquela cara de tacho. E a irmã, olha, porque Deus fez um milagre, o meu marido é estéril e eu consegui engravidar. Ô, cornão, hein? Eu creio que pode acontecer isso. É óbvio que eu creio que pode acontecer isso. Mas ali nesse caso ali, depois ficou explícito e claro, era um caso que essa irmã obreira tinha com alguém lá dentro da igreja. Agora pensa comigo aqui, você aceitaria uma situação como essa? Apenas um homem muito sensível no seu coração para com Deus aceitaria uma situação como essa. E apenas uma mulher muito sensível também para com Deus aceitaria, porque a palavra, o Evangelho diz, principalmente o Evangelho de São Lucas, ela diz assim: eis-me aqui, a sua serva está aqui, para que seja feita nela aquilo que tu queres. Já pensou uma mulher, Deus, como é que eu vou fazer? Se eu aparecer grávida aí, meu Deus do céu, o bicho vai pegar. Alguém sensível àquilo que o Senhor queria, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposta a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, entenda uma coisa: eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, que chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o próprio texto direciona a importância do fruto do ventre da Maria. O nome Jesus era um nome muito popular e conhecido, por isso que a Bíblia em muitos momentos fala Jesus, aquele de Nazaré, ou Jesus de Nazaré, porque Jesus também era Josué. Mas a palavra Jesus significa Salvador ou salvação. E é por isso que a partir do nome de Jesus, que foi algo profético, já tinha uma mensagem para aquela geração. Você vê que aqui em poucos momentos, em poucos textos, a gente vê dois nomes que eram direcionados à pessoa de Jesus. Jesus significa salvação, e aqui no texto mesmo diz, pois ele salvará. O nome é Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E mais adiante, verso 22, ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então entenda uma coisa, o nome de Cristo, que significa ungido, aponta para duas coisas que é o papel e a natureza divina dele: salvação e Deus presente na humanidade. Você entende isso? Olha que coisa fantástica. Por isso que em muitos momentos, quando ele pregava, ou até mesmo João Batista pregava: arrependei-vos, porque vos é chegado a salvação, porque vos é chegado o reino dos céus. A partir de quem? De Jesus. Então Jesus é aquele que salva.
a salvação. E Emanuel é Deus conosco. O Deus que está conosco veio para nos salvar. Então, quando as pessoas olhavam para Jesus e entendiam essa descrição, Deus está conosco e Ele veio para nos salvar. Ficou claro isso, irmãos? Ficou claro? Aí eu disse aqui domingo agora, no culto da posse à noite, por que Jesus veio? A gente vai ligando os textos um ao outro. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para salvar e buscar aquele que havia perdido. E como que ele utilizou disso? Estando entre os homens, andando entre os homens. Vamos um pouco mais adiante. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele sua esposa, e não concebeu até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou seu nome Jesus. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, e dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Uma coisa muito interessante que nós aprendemos com isso aqui também: estrangeiros vieram para adorar o Senhor, quando os seus não queriam saber de fato sobre ele, Senhor. E a Bíblia diz: ouvindo essas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. Olha que interessante isso. Vou repetir isso. Ouvindo as coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. Opa, como assim toda Jerusalém ficou preocupado com Herodes? Porque eles adaptaram a esse governo, eles gostaram desse novo líder, eles gostaram do mundo proposto por Herodes. Trazendo para os dias atuais, tem muitos irmãos na igreja, tem muitas pessoas que fazem parte da igreja, que se colocasse na balança para ele fazer uma escolha, ele ia escolher Herodes. Sabe quando nós escolhemos Herodes? É quando a gente fala sobre eternidade, é quando a gente fala sobre céu, e a gente fala assim: agora não, Jesus, agora não, eu estou gostando bem dessa vida. Vai totalmente contramão aquilo que a Bíblia diz. E você sabia que esse é um dos principais argumentos dos ateístas? Se você crê na eternidade, se você crê nisso, se você crê naquilo, por quê? Por que ter medo da morte? Por que não querer morrer? Você percebe que a Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo. Paulo diz lá em Colossenses sobre nós não nos perturbarmos, não nos entristecer como os inércios ficam tristes quando alguém morre. É um povo que deveria entender claramente as Sagradas Escrituras, mas é tão tomado por esse governo, por esse mundo, influenciado por ele, que vive totalmente na contramão às promessas e às profecias. Jerusalém entendia isso de carteirinha, porque eles nasceram no colégio, sabendo que um dia viria um governo perfeito, um governo de justiça. E agora é chegada a notícia que esse Messias chegou. A Bíblia fala que Herodes e Jerusalém ficou preocupados. Não é só Herodes que ficou preocupado, Herodes e Jerusalém ficou preocupados. Provavelmente por quê? Provavelmente porque Jerusalém, ela recebia benefícios, ela recebia auxílios, ela recebia alguma coisa de Herodes, que fez com que viesse a preocupação: como será o outro governo? Como será a outra nova autoridade? E a Bíblia começa a dizer assim para nós, preste atenção: e quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, exigiu-lhes onde havia de nascer o Cristo, e disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Irmãos, preste atenção: os sacerdotes, os líderes, os mestres, aqueles que perseguiram Jesus, desde o nascimento deles viram a evidência clara profética acontecendo, e ainda assim perseguiu ele no final das contas. Isso não é loucura? Isso é absurdo. Herodes chegou perto deles e disse assim: aonde vai se dar isso? Aonde vai acontecer isso?
aonde vai chegar esse novo rei? Aonde vai chegar esse novo líder? Os líderes sacerdotes, os mestres da lei, chegaram para Herodes e falaram: segundo as escrituras, ele vai nascer lá em Belém. Eles viram a profecia se cumprir, mas mesmo assim fizeram descrédito da profecia. Aqui abre aspas para a gente compartilhar alguma coisa. Nós estamos vendo a profecia se cumprindo todos os dias, e nós estamos igual mestres da lei, igual aqueles sacerdotes perdidos e desviados, claramente as sagradas escrituras se cumprindo, e nós estamos fazendo desdenho da palavra de Deus. Desdenho. Você acha que essa rebeldia sua para aquilo que é santo é normal? Não. Você acha que a sua rebeldia para aquilo que é sério é normal? Não. A dificuldade que você tem de orar, de viver Deus, você acha que é uma coisa normal? Não. A Bíblia já havia falado sobre isso. Mesmo as coisas acontecendo de um modo tão acelerado e rápido, a gente não dá notoriedade para as promessas e para as profecias bíblicas. Você já percebeu que está claro demais as coisas, e mesmo assim nós estamos cegos para a seriedade disso? Quem falou para Herodes aonde o Messias ia nascer? Os líderes. Eles falaram, eles evidenciaram a promessa, a profecia, e mesmo assim desacreditaram dela, porque talvez não encaixava na sua religiosidade, não encaixava no seu pensamento religioso. Vamos lá, preste atenção com isso, um pouco mais à frente. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, exigiu-lhes onde havia de nascer o Cristo, e disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo em Israel. Para quem é totalmente tomado por motivação errada, tinha que ficar preocupado mesmo. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Entenda que é uma coisa muito clara, profética. Só Deus para fazer isso. Profetas que há 600 anos antes de Cristo profetizou sobre ele, 580 anos profetizou sobre ele, que a Davi foi dado a promessa sobre esse Messias, e a nação de Israel agora com os olhos fechados para algo tão claro e evidente que era Jesus. Coração fechado, trancado. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Mentiroso. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até chegar e parar sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo, um sinal de sobrenatural novamente. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra para o outro caminho. E tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Eu não vou dar ênfase à outra passagem anterior, porque você já ouviu muito isso aqui no Natal, mas aqui eu quero também novamente abrir ênfase para você. Em alguns momentos da nossa vida, Deus vai mandar a gente fugir. Você já ouviu o discurso de gente falando aí que fugir é coisa de covarde? Mas Deus não poderia usar outra estratégia? Poderia. Mas olha a palavra, o texto diz que o Senhor apareceu a José e mandou ele fugir. Foge, foge. Você já viu aqueles crentes bonitão que vai: eu mato no peito? Não mata nada, é difícil Deus mandar você fugir. A Bíblia mostra para nós: fuja da aparência do mal. Deus também manda a gente fugir.
foge para o Egito. Mas o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode fazer aquilo, mas Ele quer que funcione dessa maneira, então foge. Aprenda algo em 2021. Deus pode fazer e ministrar ao seu coração um momento de você fugir, mas isso não é espiritual. Se eu tenho Deus que é dono de tudo, se eu tenho Deus que é todo poderoso, Ele nunca mandaria eu fugir. Ele mandou Maria fugir, Ele mandou José fugir, Ele não mandaria você fugir? O texto que está deixando bem claro isso para nós: foge, vá para o Egito e permaneça lá até que eu informe, pois Herodes há de procurar um menino para matá-lo. A aliança que existia entre José e Maria era uma coisa tão maravilhosa que a gente vê claramente como eles estavam receptivos a todas as ordens de Deus para a vida deles. Irmãos, pensa comigo, você acha que é fácil você mudar contexto de vida? Você acha que é fácil você mudar de um lugar para o outro? Eu sei bem o que é isso, que a gente já morou em mais ou menos umas 30 casas aqui em Perdões, né, mãe? Por baixo, né? Talvez só nos primeiros 15 anos foi 30, né? 35 casas. Nós moramos em 35 casas aqui em Perdões. Você faz ideia o que é 35 vezes desmontar móveis, sair, montar, ir na charrete, ir para outro lugar? Você faz ideia? Quem gosta disso, diga amém. Ninguém gosta, né? Tem irmã que o sofá está na casa dela no mesmo lugar há 50 anos. Tem tudo lá debaixo aqui é sofá. Tudo que você pensar tem lá. É igual aqueles filmes em quadrinhos. Se você entrar debaixo do sofá, você vai entrar no outro planeta. Tem tudo lá debaixo. Agora pensa para José e Maria. Por isso que eles estavam com o coração sensível, estavam receptivos e estavam também abertos a novas adaptações da vida deles. Quando você carrega a promessa de Deus, entenda isso em nome de Jesus. Quando você carrega a promessa de Deus, você não é mais dono de si mesmo. Você é escravo da vontade dEle. Você não tem mais agenda. Eu falo muito isso aqui na igreja com os líderes, meu irmão. Filho não tem agenda. Aí eu não faço isso porque eu não quero tal. Não tem agenda. Levante agora e vai para. Mas o que eu conquistei? Mas o que eu fiz aqui? Mas é a minha família? Mas os meus pais? Mas os meus negócios? Mas os meus irmãos? Mas a minha parentela? Mas os meus amigos? Levante agora e vai para o Egito e fique lá até o momento que eu falar para você retornar. Aqui entra uma coisa muito interessante. É por isso que Maria foi aquela que teve o útero profético e não outra, porque ela estava disposta a adaptações. Mas ela não queria viver fora da vontade de Deus. Você quer carregar coisas grandes na sua vida? Você quer viver coisas grandes na sua vida? No seu ministério? Você quer refletir, ser conhecido nessa geração e em outras gerações? Esteja aberto para adaptações. Esteja aberto para mudanças. Esteja aberto para transformações. Se Deus pegar você agora, você que fala, Senhor, me usa, eis-me aqui, faça isso, faça isso. Será? E se eu te tirar daí para uma outra nação, que não seja os Estados Unidos da América, que não seja a Europa? E se eu te levar para os lugares mais pobres do mundo, para fazer com que o meu nome seja glorificado através de você? E se eu te levar para uma nação igual aconteceu com José e aconteceu com Maria, que tiveram conflitos históricos entre a nação de Israel e o Egito? E aí? Só carregamos algo profético, poderoso e maravilhoso na nossa vida quando nós estamos abertos a adaptações. Tem muita gente que hoje fala, pastor, eu quero ser pastor, mas ele coloca condições. Aí eu quero ser missionário, mas ele coloca condições. Aí eu quero ser isso, mas ele coloca condições. Não à toa que Deus escolheu José e escolheu Maria, porque eles estavam abertos. A única coisa que eles queriam fazer era a vontade de Deus. Você vê eles questionando? Eu fico imaginando eles agora levantando tenda, jogando tudo dentro de charrete, ter que sair correndo da sua nação,
Eles poderiam questionar, mas Deus, nós estamos aqui na nossa nação, na nossa casa. Eu estou levando aqui o Filho de Deus. Eu estou com o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. Vai ser um sacrifício muito grande ter que ir até o Egito. Não tem maneiras do Senhor agir diferente. Em muitos contextos bíblicos, a gente é levado a pensar: será que o Senhor não teria maneira de agir diferente? Teria. Mas os planos de Deus é perfeito e faz parte de um propósito, e tem que ser assim. Você está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. É isso que eu acho fantástico em Maria, é isso que eu acho fantástico em José, a disponibilidade para mudanças. Toda pessoa que quer carregar algo grande de Deus, ele tem que estar disponível para mudanças. Se você não estiver disponível para mudanças, meu irmão, se você não estiver disponível para dizer sim, se você não estiver disponível para não questionar, mas apenas para obedecer, você sempre vai viver uma vida rasa. Deus querendo colocar coisas grandes na sua vida, mas você uma vida rasa. É por isso que tem muitos irmãos com menos intelectualidade, com menos capacidade, com ferramentas, que Deus levanta eles de uma maneira extraordinária. Porque eles são disponíveis, eles são abertos a mudanças, eles são abertos a transferir. Eles são filhos, e filhos não têm agenda. Ele falou: onde o Senhor quer que eu esteja, lá eu estarei. Para a gente terminar, preste atenção. E tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permaneça lá até que eu informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite, e foi para o Egito, e lá permaneceu até a morte de Herodes. Não foi um tempinho curto. Eles não puderam voltar mais a Israel. A Bíblia não relata mais quantos parentes de José e Maria nesse tempo eles perderam. É muito legal a gente falar só: que privilégio ser a mãe, que privilégio ser o pai de Jesus, Deus encarnado. Mas olha o tamanho do sacrifício que eles tiveram de viver. Quanto tempo passado no Egito. A palavra de Deus diz para nós que Jesus teve outros irmãos e outras irmãs. Quantos irmãos nasceram em terras estrangeiras, que talvez não conheceram os parentes lá em Israel, mas debaixo da palavra do Senhor e da obediência eles tiveram que permanecer até a morte de Herodes. No verso 16, vamos lá. 15, melhor dizendo. E lá permaneceu até que a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei meu filho. Você vê que tudo faz parte de algo profético. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. Agora preste atenção. Toda hora que aparecia um anjo para José era uma coisa. Eu fiquei imaginando: José, mas já veio um anjo de novo. É assim, não é, irmãos? Já vem ele de novo. É a mesma coisa, aquele momento que Deus fala com você aqui na igreja, você fala: não, não é ele não. E ele insiste: não, não é ele não. Ele insiste: não, mas não é possível que ele está mandando eu fazer isso. É a mesma coisa, José. Mas vem um anjo de novo. Agora que eu estou aqui já estruturado, vem ele de novo. Lá vai José e Maria levantar tudo novamente, depois de longos anos, para voltar para onde? Para Jerusalém. Você quer viver coisas sobrenaturais? Quem quer viver coisas sobrenaturais? Quem quer carregar a promessa de Deus? Quem quer entrar num outro nível? E diga amém. Fala para quem está ao seu lado assim: esteja preparado,
para adaptações, esteja disponível para mudanças. Olha nos olhos dele e fala assim: aí sim, Deus pode te usar de modo extraordinário. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Verso 21, e ele levantando-se tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado por Deus em sonho, novamente um sonho, desviou-se para as partes da Galileia. Entenda isso, ele estava no Egito, lá ia para um lugar. Depois novamente um anjo entrou e desviou ele para outro lugar. Disponibilidade, estar disponível, adaptar-se à vontade de Deus. Se Deus manda você largar esse relacionamento, isso aqui não é para os que estão casados, agora você tem que encarar essa encrenca aí até o final da sua vida. Se você não casou ainda, dá chance, filho. Pode ser até no dia do casamento, se você não tem certeza. Se Deus falar para você, faça isso, você faz. Abra mão disso, por minha causa, você abre. Abra mão daquilo. Deixe isso. Deixe essas amizades. Deixe esses sonhos, porque os meus sonhos para você são maiores que os teus. Você está disponível? Você estaria disponível? Quem estaria disponível aí, diga amém. Eu sei que nem todos vão falar amém, porque você ainda está em dúvida, mas Deus está atrás de pessoas disponíveis. Pessoas disponíveis entram para a história. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pessoas disponíveis marcam uma geração. Pessoas disponíveis entram para a história. E a Bíblia diz que novamente eles foram desviados para a Galileia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado o Nazareno. Deus escolheu um casal de pessoas disponíveis, para que neles fosse cumprida a promessa de Deus. Jesus foi a promessa, uma profecia para a humanidade. Deus guarda em pessoas simples coisas extraordinárias. Você entende isso, irmãos? Sabe, eu fico arrepiado só de pensar nisso. Deus guardou o seu filho dentro de uma mulher simples. Deus guardou algo tão maravilhoso, poderoso, algo tão tremendo dentro de uma mulher tão simples. Deus pode guardar coisas poderosas dentro de você, só por causa de uma coisa: disponibilidade. Feche os seus olhos e fala assim comigo: eu estou disponível, Jesus. Diga mais forte: eu estou disponível. Olha só, José e Maria não estavam na sinagoga, não estavam no templo. José não era sacerdote, José não era escriba, José não fazia parte de grupos políticos do judaísmo daquela época, mas Deus escolheu ele, Deus escolheu Maria para esconder algo poderoso neles: a salvação da humanidade. A salvação da humanidade. Deus quer esconder dentro de você algo poderoso para transformar a sua família. Deus quer esconder algo dentro de você que vai crescer e daqui a pouco vai aparecer, que vai mudar a história dessa cidade, vai marcar essa geração. Outros vão falar: aquele homem simples, aquela mulher simples, o que eles tinham? Nada, mas eles eram disponíveis. Disponíveis. Deus está atrás de pessoas disponíveis a mudanças. A mudanças, que estão dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer. Levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer. Cumpra em mim. Fala mais forte: cumpra em mim a tua vontade. Eu quero falar como Maria disse: cumpra no teu servo aquilo que tu queres,
aquilo que tu queres. Eu estou disponível para viver e para guardar a tua promessa, em nome de Jesus. Você pode fazer uma oração agora, você e Deus aí, em 1 minuto você pode fazer essa oração. Em 2021 Deus quer guardar algo dentro de você, até o momento que isso vai explodir de modo poderoso aonde você estiver. Deus quer guardar algo profético dentro de você. Deus quer guardar algo profético dentro de você. Deus quer guardar algo maravilhoso dentro de você, algo que vai impactar uma geração, algo que vai impactar a sua família, algo que vai impactar um lugar, algo que vai impactar uma cidade, talvez uma nação, eu não sei, mas Deus quer guardar algo dentro de você. Deus quer usar pessoas simples e guardar dentro dessas pessoas algo sobrenatural, algo extraordinário. Pastor, como que isso pode acontecer? Isso só acontece naqueles que são disponíveis. Eu estou disponível, Jesus. Abre os seus lábios e ora em nome de Jesus. Abre os seus lábios e fala para Deus: coloque dentro de mim a tua promessa, coloque dentro de mim aquilo que é profético, coloque dentro de mim aquilo que tu queres, coloca dentro de mim aquilo que tu queres. Levante a sua voz em nome de Jesus. Você pode orar? Ore em nome de Jesus. 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 Deus está guardando algo dentro de você. Deus está guardando algo dentro de você. Deus está guardando algo dentro da vida de homens aqui nessa noite. Deus está guardando algo dentro de mulheres aqui nessa noite. Talvez ninguém entende quem era Maria, quem era José. Não estava nos templos, não estava nas sinagogas, mas foram pessoas extraordinárias e guardaram a promessa de Deus. Oh, rabaxe que terema salababaca taramache, rababaca talamachocotoloma sere que terebaba, ireca talamachocotoloma chequerere balamaço, rabaxe que terema salababa, eba chequerere balamaço, eba catalamache. Você permite o Senhor te pedir algo nessa noite? Você permite o Senhor dizer para você ir para o Egito? Você permite o Senhor dizer para você abandonar alguma coisa? Você permite o Senhor dizer para você sair de algum lugar? Disponibilidade era a marca de José e de Maria. Disponibilidade era a marca da vida deles. Espírito Santo de Deus, essa não foi a marca apenas de Maria e José, mas nós estamos aqui estudando os evangelhos. Disponibilidade foi a marca na vida de Paulo. Disponibilidade foi a marca na vida de Pedro, de Tiago, de João e de todos os demais apóstolos. Disponibilidade foi a marca da igreja primitiva. A igreja do primeiro século, que tantas vezes por causa de perseguição teve que sair de nação e ir para outra nação, de região para região, e tudo de forma proposital, porque o Senhor estava nisso, para que o evangelho tomasse uma proporção poderosa. Pai, que a igreja desse tempo também esteja disponível a deixar o seu conforto, a deixar, ó Pai, aquele lugar de lazer, a deixar os seus sonhos, seus objetivos pessoais, e entrar num lugar de disponibilidade, dizer para o Senhor: guarda em mim as tuas promessas, guarda em mim a tua palavra e a tua vontade, e faz de mim teu instrumento, Senhor. Faz de nós instrumentos da tua glória, faz de nós instrumentos da manifestação do Senhor aqui na terra, da manifestação do Senhor aqui na terra. Pai, que essa palavra esteja no coração e na mente de cada um desses irmãos, que eles venham, ó Pai, se alimentar disso, que o teu Espírito esteja trabalhando na mente e no coração de cada um deles. Obrigado por essa noite. Abençoe, ó Pai, o decorrer da semana de cada um deles. Te entregamos também, ó Pai, a nossa ceia de sábado à noite, primeira ceia do ano, que será impactante, eu creio.
É que eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte.